Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso curso. Na aula de hoje vamos aprender sobre a arte de se comunicar, ou seja, o impacto da comunicação nas vendas. Uma sábia e conhecida história diz que certa vez um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. Exclamou o adivinho: "Que desgraça, senhor! Cada dente caído representa a perda de um parente de Vossa Majestade." "Mas que insolente! Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui!" gritou o sultão enfurecido. Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou que trouxessem o outro adivinho e contou-lhe sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com atenção, disse-lhe: "Excelso senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que eis que haveis de sobreviver a todos os vossos parentes." A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. Quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: "Não é possível. A interpretação que você fez foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo por que ao primeiro ele pagou 100 açoites e a você com 100 moedas de ouro." Respondeu o adivinho: "Lembre-se, meu amigo, que tudo depende da maneira de dizer. Um dos grandes problemas da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação, não resta dúvida. Porém, a forma com que ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas." Autor desconhecido. Viram como a comunicação é poderosa? Por isso insisto muito com vendedores sobre o peso da comunicação em uma negociação. Sempre há 1000 maneiras de passar uma informação. Ou seja, como a gente viu no nosso exemplo, o primeiro foi pessimista, já o segundo adivinho, ele foi otimista, passando uma notícia de desgraça com um linguajar mais leve e mais positivista, digamos assim. E reparem que os resultados deles também foram diferentes. O pessimista obteve um resultado péssimo, ele foi castigado. Já o positivista, né, a pessoa otimista, ele teve um resultado positivo e foi premiado. Muitas das vezes é isso que acontece. Não necessariamente a situação é melhor, mas você consegue extrair daquela situação o melhor proveito. Ou seja, às vezes você vai conseguir fazer venda em circunstâncias não tão simples assim. Mas aqui vai alguns pontos importantes sobre esse processo. Primeiro, fale a verdade sempre, mas fale do jeito que o cliente quer escutar. Tá? Então, a verdade ela não precisa ser nua e crua ou bruta e cruel. Né? A verdade ela pode ser sim a verdade, mas ela pode ser também mais leve. A entrega da verdade muda muito. Então a embalagem da verdade ela muda sim. Okay? Aqui, baixe a ansiedade. Às vezes a venda não vai acontecer de imediato, mas vai acontecer no futuro. Então é sempre bom ter esse aspecto. Não precisa empurrar, ficar pressionando o cliente, ficar ansioso e, consequentemente, ter atitudes e ações não tão favoráveis para o processo de venda. Quarto, né? Aqui o terceiro, quando você é sincero com o cliente, você o conquista de cara, né? E certamente ele te indicará para outras pessoas. O que não gerou uma venda hoje pode gerar várias vendas no futuro. Então, às vezes, você precisa ser honesto e dizer que o teu produto não é a melhor opção para aquele cliente. E isso não é ruim quando você diz: "Não, infelizmente meu produto não te atende."
Pelo contrário, o cliente vai ver em você uma pessoa credível, uma empresa confiável e, consequentemente, quando ele precisar ou quando ele poder indicar, né, sugerir para outras pessoas, certamente você será a pessoa ou a empresa em questão. Então, ainda aqui temos um gráfico do processo de comunicação, né? Então, temos aqui a comunicação, temos a mensagem, que é o que se fala, né? Temos aqui o emissor, que é quem fala, ou seja, quem está emitindo a mensagem. Temos o canal, que é por onde se fala. Então, o que se fala para o cliente é importante, quem fala é importante, daí a necessidade de você se tornar especialista no teu produto para que quem fala se torne uma autoridade, ou seja, você vire autoridade num assunto, né, no teu produto ou no teu serviço. E o canal também é importante, tem que ser um canal que o cliente de fato vai estar a prestar atenção, seja ele presencial, seja ele por telefone, e-mail, mensagem, WhatsApp, redes sociais e por aí vai. Tem que achar o canal que de fato o teu cliente vai te dar atenção, ele vai te ouvir. E temos o código é como se fala. Se você fala em um tom mais negativista, um tom mais positivista, mais otimista, menos otimista, se você fala em um tom amistoso, se você fala em um tom agressivo, né? Então esse é o código. Então é importante entender qual é o código que melhor agrada ao teu cliente. E temos o ruído na comunicação, né? Que são as distrações, o assunto que está fora de ordem e por aí vai. E no fim temos aqui quem escuta, o receptor. Okay? Então vamos mais olhar aqui um pouquinho mais sobre a questão do ruído. O que pode causar ruído num processo de comunicação? Né? Vamos olhar do ponto de vista do emissor. O uso de palavras inadequadas, palavras difíceis, palavras não tão comuns na língua, né? Ou o uso excessivo de estrangeirismos, né? Usar palavras em inglês, né? Ou em francês, seja lá qual for a língua, não é bom. Né? Veicular assuntos que não domina. Se você não domina um certo assunto, não fale sobre esse assunto com o teu cliente. Né? Aqui distúrbios articulatórios, o uso de vestimenta inadequada, né, para certas pessoas, né, de credos diferentes, religiões diferentes, isso é um problema. Então, evite sempre esse tipo de ruído. Né? A mensagem aqui, né? A mensagem. Quando você fala por mensagem, o que pode ser um ruído? A pontuação deficiente, ou seja, você não coloca vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, não sabe se você está a afirmar, está a perguntar, isso gera um ruído, né? Gera uma incapacidade de compreensão do que de fato você quer dizer. Né? Aqui tem também erros ortográficos, grafia ilegíveis, assunto que não pertence à situação. Eu ainda coloco aqui o tamanho da mensagem, mensagens muito longas, são cansativas de se ler, então não atrai a atenção do cliente, nem tampouco o interesse. Aqui do receptor temos o desinteresse, o cansaço, problemas pessoais, conversas paralelas, falta de atenção, né? Então ali é complicado. Quanto ao canal de transmissão, a gente tem a altura do som, às vezes um áudio que chega muito alto ou muito baixo, né? Temos a mancha que dificulta a leitura, né? Interferências sonoras e por aí vai. São esses tipos de ruído que devem ser levados em consideração para se ter um processo de comunicação melhor, mais fluido, mais tranquilo, mais leve. Dicas úteis. Escute. Essa aqui é, se fosse falar apenas uma palavra de dica, seria escute. Né? Pode parecer uma dica óbvia, mas é sempre bom relembrar a importância de realmente ouvir durante a comunicação. Né? Poucas coisas, né, são mais frustrantes do que uma conversa com alguém que se recusa a ouvir um ponto de vista diferente. Então é sempre bom ouvir, e principalmente quando você encontrar uma objeção do cliente, saiba ouvir e entender essa objeção. Entender a causa por detrás da objeção é muito importante. A comunicação só existe quando há troca entre interlocutores, quando há troca, e trocas precisam ser colaborativas,
garantindo que cada pessoa compartilhe de forma igualitária e assim tem mais chance de resolver o problema, além de ganhar o respeito de outra pessoa. Então, basicamente, aqui é a escuta, aqui é ouvir com atenção, aquela presença presente. Então, não é uma presença ausente, que está ali, mas está a pensar em outra coisa ou fazendo outra coisa, né? Principalmente quando é uma comunicação por telefone, está ouvindo o cliente, lendo e-mail e por aí vai. E elimine o máximo possível o eu e mais eu ainda aqui. Elimine sempre aqui e mais eu ainda, né? Voltando um pouco. Então, diminua o máximo possível, nossa empresa, ou nós, nosso produto, não, diminui. Aqui é o foco, como a gente já vem falando durante todo o curso, foco no cliente, entender o problema dele e daí propor a solução. E no momento da proposta de solução ou de oferta do produto, o foco é mesmo em fazer o cliente entender que de fato você se dedicou para entender a necessidade dele e, consequentemente, aquela solução é que de fato vai atendê-lo. Dicas úteis. Atenção à linguagem corporal. A linguagem corporal tem um enorme impacto em como a outra pessoa percebe você. Não deixe que isso contradiga o que está saindo da sua boca, principalmente, né, numa venda. Ou seja, se você está a mostrar confiança, né, nas palavras, mostre também no gesto, na linguagem corporal. Né? Tente policiar seus gestos em momentos críticos e melhorar sua linguagem corporal, né? Para que tenha um discurso coerente, né, entre o que se fala e o que se vê. É importante esse detalhe. Mais dica útil. Vamos lá. Aqui, use o bom humor. Né? E aqui o bom humor é bom usar também com cautela, né? Com decência, né? Sem excessos. Né? O humor é uma ferramenta poderosa para neutralizar situações de tensão e quebrar gelo. No entanto, você deve ter seus limites. Né? Piadas despreocupadas durante uma venda pode ajudar a envolver o público. Porém, trocadilhos, né, incansáveis podem ser desgastantes e inadequados. Então, evite fazer humor ofensivo, fazer piadas, né, ou contar anedotas que podem ferir sensibilidade. Evite assuntos religiosos, políticos, né, porque você não sabe qual é o posicionamento do teu cliente. Então, evite o máximo isso. Continuando aqui nas dicas úteis. Ao conduzir uma venda, lembre-se de simplificar. Né? Usar uma linguagem simples, acessível, de fácil compreensão. Evite termos muito técnicos ou termos em outras línguas, né? O famoso estrangeirismo. Né? O vendedor precisa se fazer entender. E se fazer entender é simples. Use linguagem simples, terra, né? Simplicidade. Aqui, o menos é mais. Lembre-se. Saber demais às vezes pode atrapalhar, né? Procure passar informações em etapa, passo a passo. Assim você consegue garantir que o cliente compreenderá melhor o produto. Não passe tudo de uma vez. Por exemplo, se você vende computador e passa todas as informações, detalhes de computação, né, processamento, armazenamento, tipo de HD, tela, formato da tela, o que o material da tela é feito, se é OLED, né, então LCD, e o cliente às vezes pode não ter nenhum domínio sobre e você acaba atrapalhando. Então, vai devagar, como dizem os brasileiros, vai na maciota, no sapatinho, ou como dizem os angolanos, malembe, devagarinho, você vai chegar lá. Então, vai com calma, com cautela, passando as informações por etapa, passo a passo. Pausar, lembre-se de falar com calma, com pausas, né? Não narre o jogo de futebol como saiu, jogou, cruzou para a direita, chutou e é gol. Não, vai devagar, vai entendendo o cliente, faça pausa, dê tempo para o cliente processar e até às vezes interromper e fazer uma pergunta de um aspecto que ele não estava entendendo ou mostrar onde que de fato ele tem maior interesse. Então,
devagar, malembe, malembe. Eu particularmente falo muito rápido, por isso eu busco, né, incessantemente fazer pausas, falar mais devagar, mais tranquilo e até baixar um pouco o tom de voz para conseguir transmitir a mensagem melhor. Não fale baixo demais nem alto demais. Ache o equilíbrio. Não grite e nem fale muito baixo ao ponto que ele te diga não consegui ouvir. Então, fale no tom equilibrado que vai mostrar a autoconfiança, que vai mostrar, né, a importância que você está dando para aquele momento. Bem, por essa aula é isso. Nos vemos na próxima aula.